Outra parte importante a ser contemplada nessa nossa primeira videoaula são algumas dicas para serem utilizadas no ambiente virtual, não só durante essa disciplina, mas durante todo o curso de vocês. E por que não durante outras situações que envolvam a internet em si daqui para frente. A primeira delas é em relação à criação de fóruns de discussão. Crie fóruns apenas com temas sugestivos. Um dos grandes pecados de pessoas que começam a utilizar fóruns de discussão na internet é criar fóruns com títulos sem sentido, com títulos que não deem a entender o assunto do fórum. Por exemplo, a pessoa cria um fórum e coloca como título, como tema, a palavra urgente. Cria um fórum com o título ajude por favor. Isso não é correto, porque não é um título sugestivo, não é um título que vai ajudar o leitor a entender a que se refere o fórum. Grande parte das pessoas, se olhar um fórum com o título com o título desse urgente, ajuda, a pessoa não vai nem abrir o fórum. O interessante que vai ajudar a pessoa colocar como título do fórum algo que tem a entender o assunto que esse fórum abrange. Se eu estou com uma dúvida sobre uma função no Excel, eu vou colocar lá, por exemplo, como título dúvidas sobre a utilização da função soma-se no Excel. É um bom título porque só com o título, a pessoa que vê esse título já vai saber o assunto do fórum. Ficaria muito melhor que se a pessoa colocar apenas urgente, dúvida, ajuda. Então crie fóruns com temas sugestivos. Segunda dica seria salve seu trabalho periodicamente. Isso aqui todo mundo sabe que tem que salvar o trabalho periodicamente, mas praticamente ninguém faz. E eu me incluo nesse grupo das pessoas que deixam a desejar nesse ponto. Isso é importante porque todo mundo sabe que o computador pode travar, que o browser, o navegador de internet pode travar, seja lá qual for. E mesmo assim, muitas vezes o usuário está escrevendo um texto no ambiente virtual e ele está ali escrevendo, dedicando, pesquisando, escrevendo, e está ali meia hora escrevendo um grande texto no fórum e chega uma hora e o navegador trava. Aí o usuário, ele é obrigado, ele não tem outro caminho, ele é obrigado a fechar tudo o navegador, talvez até reiniciar a sua máquina e pronto, perdeu todo o trabalho que ele tinha feito. Tem que escrever tudo de novo. Para evitar essa situação muito complicada, aconselhável é que quando o usuário vai escrever um texto, que ele saiba que vai ser um texto grande, em um fórum ou em algo nesse sentido, o ideal é que ele faça isso primeiro em outro programa, que ele faça isso primeiro no seu editor de texto, no Word, no bloco de notas, e vá salvando isso lá periodicamente. Depois que ele terminar, aí sim, ele vai copiar esse texto que está lá nesse arquivo de texto e vai colar isso no ambiente virtual e vai enviar. Se ele seguir esses passos, ele não vai perder o trabalho. Caso contrário, aí o navegador trava, a máquina reinicia, a energia acaba e eu perco o meu trabalho. Se eu estiver salvando isso periodicamente em um arquivo de texto, eu não corro risco nenhum. A terceira dica seria escreva sempre bem. Nós que
trabalhamos com informática ou que mexemos muito com internet, nós escrevemos muito mal, escrevemos muito errado, usamos muita abreviação, dentre outras coisas. Aliás, a abreviação eu acho que é um exemplo legal dessa situação, porque muitas vezes uma abreviação que para uma pessoa é simples, que uma pessoa entende, outra pessoa não entende. Outro exemplo, termo técnico. Muitas vezes alguém que já trabalha na área que vocês estão fazendo esse curso, já é acostumado a utilizar termos técnicos da área, escreve termos técnicos excessivos no ambiente virtual, ele vai ser muito bem entendido por outras pessoas que também são acostumadas a usar os mesmos termos técnicos. Por outro lado, outra pessoa que não trabalha com esses termos, que não conhece esses termos, não vai entender nada que a pessoa está falando. A dica, então, para melhor aproveitamento do ambiente virtual é evitar a utilização excessiva de abreviações, de termos técnicos, de gírias. Então, escrever sempre bem, escrever sempre de uma maneira que qualquer pessoa que lê o seu texto vai entender o que você quis dizer. Certo? A quarta dica é evite escrever tudo em maiúsculo, tudo em negrito ou tudo grifado. Internet, quando eu escrevo dessa maneira, significa que eu quero dar ênfase no que eu estou escrevendo, que eu quero destacar o que eu estou escrevendo. Então, se eu escrevi um grande texto e eu quero destacar apenas um pedaço desse texto, é válido porque eu quero destacar apenas esse pedaço do texto. Mas a partir do momento em que eu coloco tudo no meu texto em negrito, ou todo o meu texto sublinhado, essa questão de destaque, ela já perde o sentido. Então, o correto é que eu destaque, que eu escreva em maiúsculo, ou em negrito, ou em sublinhado, apenas a parte do meu texto que eu quero que fique destacado, que eu quero que fique com uma formatação diferente, e nunca fazer isso com o meu texto inteiro. A última dica seria: antes de fazer uma pergunta no ambiente virtual, procure nele ou mesmo em outros sites se alguém já teve a mesma dúvida. Na verdade, essa dica ela é para agilizar o resultado do estudo de vocês. Muitas vezes são criados diversos tópicos no ambiente virtual com a mesma dúvida. Muitas vezes, várias pessoas fazem a mesma pergunta no ambiente virtual. Muito mais fácil, muito mais proveitoso para vocês, antes de postar um novo tópico, antes de postar uma nova dúvida no ambiente virtual, antes de postar essa dúvida, procura primeiro em outros fóruns, procura primeiro em outros tópicos, se alguém já teve a mesma dúvida, ou uma dúvida similar, antes de você postar a sua. Porque se alguém já tiver passado por esse mesmo problema, você vai só ler o que a pessoa fez para resolver, ler as dicas que estão lá e já vai resolver seu problema na hora. Isso vai agilizar o seu estudo. Muito mais rápido para você consultar fóruns já abertos do que abrir um novo tópico e esperar o professor, ou esperar o tutor, ou esperar algum aluno da turma postar uma resposta para você. Muito mais fácil buscar em outros tópicos ou até mesmo buscar em outros locais na internet.
Porque fazendo assim, já vai resolver sua situação na hora e não vai perder esse tempo de ter que esperar uma resposta. Fecho essa videoaula mostrando para vocês as referências bibliográficas utilizadas para elaborar esse material. Aproveito para agradecer pela atenção e para me colocar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o conteúdo ou para discutir qualquer assunto que foi tratado nessa videoaula. Muito obrigado.